Meus amados, a minha tarefa é compartilhar com vocês uma porção da Palavra de Deus, e sem mais delongas, quero convidá-los a abrirem em Mateus capítulo 17, eu farei a leitura dos versículos de 1 ao 8, à medida que você encontrar o texto, eu quero te convidar a se colocar de pé junto comigo, para que possamos proceder essa leitura de forma alternada. Mateus 17, versículos de 1 a 8, eu vou ler os versos ímpares, quero convidar a igreja a ler os versos pares. Mateus 17, diz-nos assim a palavra do Senhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Amém. Podemos assentar, meus amados? Meus irmãos, o contexto anterior a esse texto que nós acabamos de ler juntos aqui, para embasar a mensagem de hoje, tem como um ponto alto uma ordem de Jesus, dizendo para nós, para os seus discípulos da época e reverberando a nós ainda nos dias de hoje: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e nos siga. Mateus capítulo 16, versículo 24, é o ponto alto do contexto anterior, desse texto que embasa a nossa breve meditação nessa noite. Após dar essa orientação, Jesus vai para as bandas ali na região de Cesareia de Filipe, onde 6 dias depois, ele chama alguns discípulos que eu vou intitulá-los de especiais, mais próximos dele, e ele sobe com eles a um alto monte para orar. E especialmente nesse monte, que a maioria dos teólogos acredita ser o Monte Tabor, mas o texto não fala o nome dele, Jesus então é transfigurado diante deles. Jesus muda de aparência, o seu rosto começa a brilhar de forma exponencial, muito próximo ao brilho do sol, e as suas vestes ficam resplandecentes, e os discípulos que estavam ali com ele presenciam a transfiguração. A transfiguração de Jesus foi um evento marcante no próprio ministério de Jesus, e algo extraordinário, porque discutindo aspectos até então desconhecidos da divindade de Jesus. Jesus como Cordeiro de Deus, como alguém, na maioria das vezes, pacífico, com raríssimas exceções no seu ministério, tolerando coisas absurdas para cumprir a sua missão, mas ali no monte, o Senhor Deus faz com que Jesus passe pelo processo da transfiguração, mostrando a esses 3 discípulos seus que Jesus não era apenas aquilo que humanamente eles conseguiram ver até aquele presente momento. Jesus, então, é revelado aos seus discípulos, a sua glória é revelada aos seus discípulos. A palavra revelar, literalmente, significa tirar o véu, descortinar, trazer à baila, à luz, aquilo que ainda estava obscuro, qualquer tipo de conhecimento que ainda não tinha sido atingido ou alcançado até aquele momento. Estavam presentes também ali no Monte da Transfiguração 2 figuras muito importantes para os judeus. Estava ali Moisés e Elias, que estavam entre os mais importantes personagens do Velho Testamento, prefigurando ali a lei e os profetas da Antiga Aliança. E eles aparecem então conversando com Jesus naquele momento ali no monte. E para selar aquele momento, ouve-se então a voz de Deus, de forma muito forte, uma nuvem luminosa cobre o local, e uma voz celestial diz: Esse é o meu filho amado, nele eu me comprazo, eu sinto prazer nele. O reverendo Ludgero Bonilha de Moraes, que foi meu professor de teologia durante as 8 teologias estudadas no seminário, ele fala sobre os pentecostais, falando sobre
a presença de Deus, o fogo de Deus e as coisas de Deus como sendo algo gostoso, bonito, lindo, desfrutável. Mas quando nós observamos na palavra de Deus, a voz de Deus, a presença de Deus, é de fato sempre algo muito marcante, é exponencial, mas não houve muito desfrute dos discípulos que estavam caminhando com Jesus já há muito tempo. Há pelo menos 3 anos do seu ministério, diz a palavra que eles caíram de bruço. E ficaram atemorizados, morrendo de medo, de forma que Jesus precisasse tocar neles e dizer: não tenham medo, se levantem. E a voz de Deus então sela aquele momento ali. E Jesus depois volta ao normal. Moisés e Elias desaparecem daquele cenário. E ele pede que os seus discípulos não contem nada para ninguém até a sua ressurreição. Meus irmãos, a transfiguração de Jesus é um dos eventos mais importantes do seu ministério, pois ela antecipa a sua ressurreição, reafirma sua identidade como o Messias e registra agora a autoridade para o seu ministério dada por Deus o Pai. Jesus não se autotransfigurou no monte, ele foi transfigurado por Deus. E a transfiguração fala muito com a igreja presbiteriana em Jardim Camburi, fala muito comigo, porque ela reverbera para nós que somos discípulos de Jesus nos dias de hoje. Ela reafirma nossa identidade com Jesus e ela reafirma a identidade de Jesus como Messias, como alguém que recebe a autoridade de Deus para fazer o que faz. Quando o pastor Joás hoje estava falando sobre o ministério nas ruas, como é que é o nome? Jesus nas ruas, e ele citou o nome de quem vai ministrar, acho que é a Débora, não é isso? A Débora jamais vai poder ministrar se o Senhor não a capacitar, não autorizá-la. O pastor Ronildo jamais pode batizar a pequena Luísa se o Senhor não autorizar. Esse conselho jamais pode receber a família do André e da Alessandra, se é André mesmo? Leandro e Alessandra, se o Senhor não autorizar. Nós não temos um chamado próprio, nós não nos autoconsagramos ao ministério, qualquer que seja, para fazermos nada, se o Senhor não nos autorizar. E Jesus agora, de forma restrita, porém pública, ele é autorizado pelo Pai e o processo começa de forma singular. E esse episódio tão marcante para os discípulos de Jesus, ele fica registrado nos 3 evangelhos, chamados os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, dando um fortalecimento, algo mais, como diz no espanhol, mais aumentado, para que se compreenda a grandeza daquilo. E aquilo vai reverberar nos tempos de hoje, trazendo-nos pelo menos 3 grandiosas lições para esta igreja, que também é composta por discípulos de Jesus. Sabe, meus amados, Deus nos dá alguns privilégios na nossa caminhada, e dentre eles, hoje, o Alan fala sobre, na escola bíblica dominical aqui, sobre os ministérios, sobre o chamado que Deus faz para cada pessoa, e ele diz que depois de examinar os documentos desse conselho aqui, ele está aqui aproximadamente há 5 anos, ele não conseguiu encontrar o ministério do esquenta-banco, de gente que não faz nada, de gente que tem tempo para criticar, de gente para isso e aquilo, quando o Senhor nos chama com santa vocação para vivermos para o louvor da glória dEle. Não eram apenas aqueles 3 discípulos dos 12, nem dos 70, nem dos 3.000, 5.000 depois, mas é um chamado para a sua igreja viver esse tempo novo de serviço prestado ao Senhor, e que temos como modelo o próprio Senhor Jesus. Sabe, meus amados, com base no texto lido, e nessa breve introdução, eu quero compartilhar com os amados nessa manhã sobre uma glória revelada. Essa glória revelada, que eu quero compartilhar pelo menos 3 lições de tantas, várias outras que tem no texto, ela é uma glória revelada primeiro na pessoa do seu Filho. A transfiguração de Jesus, que de fato foi um momento incrível, que a glória de Deus é revelada de forma única e poderosa na pessoa do seu Filho. Nesse ato, ali no monte, com Pedro, Tiago e João, Jesus é glorificado diante deles. Sabe, irmãos, eles foram eleitos pelo Senhor.
Eles foram chamados especificamente para aquele momento. Tinham mais 12, tinham mais 9 apóstolos, tinham mais 70 discípulos, mas eles recebem um chamado especial para ir ali. Talvez nós ficamos nos questionando, por que o Senhor não me chamou para aquela tarefa? Por que o Senhor não me chama para aquela outra tarefa? Às vezes meio inconformados com o nosso chamado para as tarefas que nós estamos realizando. Nós precisamos entender que o Senhor tem propósitos e Ele é detalhista e Ele nos chama para aquilo onde nós somos melhores. Faça com galhardia, faça com graça, faça com amor, faz bem feito, faz para a glória dEle. A glória de Jesus, diz o versículo 2 do capítulo 17, ela é revelada em sua aparência transformada. Meus irmãos, a glorificação de Jesus não foi um ato de alta promoção. Você não observa Jesus na praça como faziam os fariseus, como faziam os escribas, os saduceus, que quando jejuavam não penteavam os cabelos, não escovavam os dentes, não se lavavam, para que as pessoas olhassem o seu semblante triste. Jesus não faz esse ato de alta promoção. Ele sobe para o monte, escolhe 3 pessoas, muito especialmente levados até ali, e ele então vai confirmar diante deles a sua identidade, a sua missão. Porque a glória é revelada na pessoa do Filho. Mas existe ainda uma segunda lição, que não menos importante do que a primeira. Agora, a segunda lição é que a glória vai ser revelada também na autoridade do Salvador. Sabe, meus amados, nós seres humanos amamos ter Jesus como nosso Salvador. Mas quando nós somos convidados por Ele, somos desafiados por Ele a vê-lo como Senhor das nossas vidas, como quem governa, como alguém que muda o que pensamos, como alguém que nos leva a viver no centro da vontade dEle, ainda que esta não seja a nossa vontade. E a gente, como adultos, não faz o que a gente gosta, mas a gente faz aquilo que precisa. Lá na Água Viva, um dos grandes desafios, pastor, é que a membresia da igreja comece a ocupar o templo da frente para trás. Porque os visitantes não sentam nos primeiros bancos, eles precisam ter os últimos bancos livres para ele, até para ele sair correndo se alguma coisa der errada na cabeça dele, no meio dos crentes, onde os crentes se reúnem. Mas às vezes alguns discípulos antigos de Jesus, alguns de cabeça branca, alguns barrigudos, outros magrelos, uns velhos, outros novos, eles insistem, dizem assim, irmão, por que você senta nos últimos bancos? É porque eu gosto. Nós não somos chamados para fazer o que nós gostamos. Nós somos chamados para fazer aquilo que o Senhor nos ordena que façamos. E agora, Jesus vai exercer o papel de Salvador, vai cumprir o propósito maior para o qual Ele foi chamado, sabendo que nesse propósito, nessa missão, nessa tarefa, tinha um monte de coisa que Ele não gostava, tinha um monte de coisa que Ele não queria fazer. E as Sagradas Escrituras ainda registram num momento, Ele falando com o Pai assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade. E eu vou parafrasear Deus agora dizendo assim, infelizmente não é possível passar esse cálice, você vai ter que bebê-lo, você vai ter que suportar, eu em dado momento nem vou poder estar junto com você. Ei, despertador abençoado, botei no... Alguém entrega esse celular aqui para minha esposa, ela vai se manifestar ali. Desculpa, irmãos, coloquei no silencioso, mas o despertador ele não respeita. A glória é revelada, então, na preparação para o ministério salvífico. E a voz de Deus vai confirmar essa identidade. Irmãos, a voz de Deus ali naquele monte está dizendo assim, esse é o meu filho amado, em quem eu sinto prazer. Eu sinto prazer quando ele é provado por pessoas muito menores que ele lhes dá respostas bíblicas. Eu sinto prazer nele quando ele chicoteia os vendedores que estão cambiando no templo. Eu sinto prazer nele quando ele cumpre a missão que eu lhe concedi. E Deus diz assim, então, a ele ouvi. Não necessariamente ouçam Moisés representando a lei. Não necessariamente ouçam Elias representando os profetas. Ouçam o meu filho amado. Deus agora coloca a sua glória, Ele revela a sua glória, irmãos, na autoridade concedida de cima, sobre Jesus como Salvador. E a glória de Jesus é revelada na autoridade que Deus Pai concede para salvar os seus eleitos.
Aquela transfiguração é uma ação de Deus nele. Não é algo que ele mesmo faz. Ele recebe de Deus aquela ação ali, revelando a autoridade como Senhor e Salvador, confirmando sua missão exclusiva na terra, que é buscar e salvar os seus eleitos, espalhados por todo o mundo. E Jesus, com alegria, revela ali em João capítulo 18, verso 9, ele diz assim: não perdi nenhum dos que me destes. Nós que somos reformados, acreditamos e pregamos a doutrina da perseverança dos santos, não vivemos como alguns cristãos hoje, que de manhã acorda salvo, meio-dia perde a salvação, de tarde é salvo de novo, de noite está com medo de perder a salvação. Nós temos certeza que ninguém das mãos do Senhor pode nos tirar, apesar das nossas fraquezas, apesar da nossa pequenez, das nossas falhas. Enquanto os irmãos tomavam um cafezinho gostoso, eu invadi o gabinete do pastor Ronildo ali, e me ajoelhei, e falei assim: ó Deus, daqui a pouco eu vou estar naquele lugar, na centralidade da igreja, expondo a sua palavra. Tem misericórdia de mim, Senhor. Que eu sou pecador, sou um miserável. Deus, lembra daquele pecado, lembra daquele outro. O Senhor me lava, me limpa, me perdoa, para que o Senhor possa falar ao seu povo aquilo que o Senhor já falou ao meu coração. Nós não perdemos salvação. Uma vez salvos, salvos para sempre. E uma vez condenado ao inferno, condenado para sempre também. O apóstolo Paulo diz assim: poderá o barro falar ao oleiro assim, porque me fizeste assim? Tem autoridade o barro para isso? Não, não temos. O Senhor é soberano e Ele tem nos chamado com santa vocação para fazermos aquilo que Ele quer que façamos. E agora então Deus Pai revela a glória, dando autoridade a Jesus como Salvador, para cumprir o seu mandato, o seu papel, sua missão aqui na terra, nos concedendo vida nele mesmo. Mas, irmãos, há uma glória revelada na pessoa do Filho, há uma glória revelada na autoridade de Jesus. Mas em terceiro e último lugar, ou terceira e última lição, há também, irmãos, uma glória revelada na preparação para o sofrimento. Nós gostamos da festa da UCP, de sentar ali no banquinho, comer os quitutes, as delícias, sair na foto, aparecer no Instagram da igreja. Nós gostamos dessas coisas, mas nós não gostamos muito do sofrimento, nós não gostamos muito dos bastidores, da preparação, de tanta gente que nunca vai sair nas câmeras, nas fotos, mas são pessoas importantes que muitas vezes estão sofrendo para que o evento seja bonito e fique lindo no final. A transfiguração gloriosa de Cristo também fez parte do processo de preparação para o sofrimento de Jesus. Não foi tudo mar de rosas. Ali Deus vai referendar o seu Filho, algo sobrenatural acontece, os discípulos ficam assustados, eu fico me colocando no lugar deles, e talvez eles estivessem pensando assim: eu não imaginava que o Senhor fosse tão poderoso assim. As referências teológicas que Israel ouviu falar estavam aqui conversando com o Senhor. Pedro chega a dizer assim: Senhor, está tão bom aqui, vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui, não vamos descer não. Mas quando Deus fala, aqueles que falaram para fazer uma tenda caem de bruços, desesperados ali. A glória também na preparação para o sofrimento. O dia da morte de Jesus se aproximava, meus irmãos, e Jesus bem o sabia. Se você olhar o capítulo 17, dos versículos 9 a 13, você vai ver que essas coisas não fugiam do controle da mente do Senhor Jesus. O Mestre estava prestes a assumir o seu sofrimento, seguido de morte na cruz. Mas no capítulo 21 de Mateus, nós vamos ver que estava preparada também a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jerusalém recebia as vistorias finais para a entrada triunfal de Jesus. Eu vou parafrasear aqui agora: o FBI, a KGB e a CIA celestiais já tinham ido na frente da grande autoridade, batendo cada espaçozinho daquele por onde passaria o Rei dos Reis. Deus é detalhista e Ele prepara o cenário de Jerusalém, o Monte do Calvário. Eu gosto mais de falar o Monte da Caveira, porque eu me lembro que ali é o lugar do sacrifício, ali é o lugar do meu nascimento, ali é o lugar onde eu fui encontrado. Foi depois daquela cruz que a minha história começa a ser trabalhada. A transfiguração, irmãos, era o momento da preparação também para os discípulos entenderem a importância da cruz.
a importância do texto quando fala que maior é o que serve. Quando Jesus se assenta no banquinho do escravo menos profissional, menos valorizado, para lavar os pés fedidos, cheios de poeira, talvez rachados pelas poeiras do deserto daquela época, aquelas sandálias de couro, misturada com suor e poeira, coisa horrível. Quando Jesus se assenta ali no banquinho daquele escravo para lavar os pés, Jesus começa a mostrar para eles a importância de quem tem no reino do céu. Maior é o que serve. A transfiguração é um momento de preparação para os discípulos entenderem que Jesus já estava marchando para a cruz. Aquele período era um período preparatório, mas a glória de Jesus é revelada em sua decisão de enfrentar o sofrimento. Enfrentar a morte com a coragem e a confiança de um príncipe que marcha para a cruz. Não como um coitado que vai ser assassinado, mas alguém que tinha ao seu dispor uma legião de anjos, alguém que tinha ao seu dispor o universo, alguém que com um piscar de olhos podia fuzilar todos os soldados romanos, olhar para os pregos e mandar que eles os soltassem, e descer da cruz voando ostentadamente. Ele vai para a cruz, sabendo do que lhe esperava, e ele passa por ela, consciente da dor, mas convicto do seu chamado para salvar aqueles a quem o Pai predestinou para morar no céu. Ele estava pensando em mim, ele estava pensando em você, ele estava pensando em nós anos depois, alcançados por aquela graça, por aquele ato, por aquela morte, pelo cumprimento daquela exigência da cruz, que dizia que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E ele então marcha até a cruz. A transfiguração de Jesus prepara os seus discípulos para cumprirem seu papel de testemunhas do Evangelho de Cristo. Aqueles 3 descem dali diferentes como eles subiram aquele monte. Eu e você precisamos sair daqui, desse monte que o Senhor preparou para nós nessa manhã, diferente de como aqui entramos. Porque o Senhor nessa manhã, Ele se transfigura diante de mim e de você novamente. Deus mostra o poder de Jesus nas nossas vidas. Deus revela a sua glória no nosso meio, de forma que nós o reconheçamos e compreendamos o nosso chamado como filhos, como servos, como ministros desse Evangelho, chamados para testemunhar, chamados para viver muito mais aquilo que queremos ou que achamos que assim deve ser. Mas a cada manhã, perguntando, Senhor, como que deve ser mesmo? O que o Senhor espera de mim como seu seguidor? Qual é o seu projeto para mim nesse dia? Eu então quero caminhar para a conclusão. Dizendo aos amados que Jesus não revelou sua glória em praça pública nem em meio à multidão. Ele resolveu revelar a sua glória àqueles que andavam com ele na pessoalidade, aqueles que o conheciam mais de perto, aqueles que o serviam com mais inteireza de coração, com uma dedicação maior. A esses, Jesus levou a um alto monte e naquele lugar particular, revelou-lhe sua glória. Eu não sei, meus amados, se você tem recebido a revelação da glória de Deus na sua vida. Eu não sei como é que está o experimentar da glória de Deus na sua caminhada com Cristo. Eu não sei se você se acostumou com a igreja. Eu não sei se você se acostumou uma vez por mês vir ceiar, estar no domingo, um culto só, porque 2 é muito. Já vou na escola dominical, depois vou no culto, vou no outro. Não, eu nem preciso tanto. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei também se você está com fome e sede do Senhor, e você vem para a escola bíblica, e você recebe aquela palavra, e no final você fala assim, uau, meu Deus, daqui a pouco você está tomando um cafezinho ali fora, mas está pensando, vai começar o culto, e Deus tem uma nova palavra para mim, tem um alimento quentinho, Ele vai abrir o self-service celestial, e vem coisa nova, eu vou me alimentar mais um pouco, e aí você come do manjar de Deus, e ao final você vai para casa, ou almoça aqui no almoço missionário, ou vai almoçar na sua casa, e de tardezinha você fala assim, está chegando a hora, daqui a pouco Deus vai trazer um maná novo, tem coisa mais gostosa ainda, porque Deus é assim, Ele é um Deus de surpresa, e eu não sei como é que você está vivendo o seu evangelho, o seu cristianismo,
Eu não sei se você está se acostumando com as coisas sagradas. Eu não sei se você já sabe que os meninos tocam muito, cantam muito, etc. E você nem fica mais extasiado. O pastor Ronildo é um pregador do Evangelho, mas já está aqui há alguns anos. Eu não sei se você... não sei. Mas a verdade é que aqueles especialmente, Jesus levou a um lugar diferente, um lugar particular, para revelar-lhes a sua glória. Quem sabe Deus te trouxe essa manhã, porque aqui é a casa dele, aqui é um lugar especial, onde ele está revelando da glória dele a você. Eu não sei em qual grupo você está. O texto mostra 2 grupos. O primeiro grupo é aquele que sobe com Jesus para um lugar particular. Mas quem sabe você faça parte do segundo grupo, aqueles que ficaram lá embaixo. Aqueles que não viram a glória dele. Aqueles que apenas ouviram dela falar e se contentaram com ela, se contentaram com isso. Talvez você esteja se contentando com tão pouco. Quando você ouve alguém contando um testemunho no Insta, ou mesmo na TV, no YouTube, você fala assim, uau, gente, como Jesus está fazendo naquela vida. Eu quero te dizer que Jesus quer se revelar a você também, na sua pessoalidade. E a palavra para nós nessa manhã é que o Senhor quer que eu e você estejamos entre os 3, que subamos com Ele ao monte e possamos presenciar a sua revelação, a sua glorificação. E nós possamos descer nessa manhã do monte com o Senhor Jesus, com as nossas vidas transformadas. Eu nem sei se você quer ver a glória de Deus. Eu nem sei se você quer ver a glória de Jesus sendo manifestada na sua vida. Mas uma coisa eu posso te falar. Que se você quiser ver a glória de Deus na sua vida, se você quiser ver o Cristo glorificado, você vai precisar investir um tempo muito maior de oração. Um tempo muito maior de leitura da palavra. Você vai ter que ser muito mais do que alguém que canta louvores aqui. Você vai precisar de se tornar um adorador. E você vai precisar de começar a fazer jejum. Eu conheço crente, 10, 20, 30, 40 anos, que nunca tirou um dia de jejum. Senão naqueles jejuns coletivos que todo mundo faz, ele ainda esquece, ainda come alguma coisa, chupa uma bala no meio do jejum. Se você quiser ver a glória de Deus, você vai precisar de fazer coisas que você ainda não fez. Minha oração nessa manhã é para que, como discípulos de Jesus, eu e você sejamos transformados pela presença dele em nossas vidas. E nós sigamos a liderança de Jesus com coragem e com confiança para dizer não ao pecado, para andar na contramão de tudo que o mundo está fazendo hoje, para dizer sim para o Senhor e a sua palavra, a despeito daquilo que eu e você venhamos a sofrer, que a nossa fé seja tão viva, meus irmãos, de maneira que nossas vidas revelem a glória de Jesus, quer fazendo uma comidinha lá na sua casa, ou na reunião do seu condomínio, na faculdade, na escola ou no trabalho, onde estiver um discípulo de Jesus, que ali, meus irmãos, a glória dele seja manifestada a partir de mim e de você. Amém, meus irmãos? Que essa seja a minha e a sua realidade, e que eu e você possamos de glória em glória, de degrau em degrau, caminharmos altaneiramente, firmemente, na direção do centro da vontade de Deus para nós. Amém?